Olá, meu nome é Chaísa Barbosa e estamos começando mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a autoavaliação e a mudar a nossa forma de pensar. Fique comigo nos próximos minutos e vamos refletir juntos sobre essa palavra. Quando criança, por nossa natureza, temos a tendência de reter dentro da nossa mente tudo o que aprendemos. E essas influências vêm das pessoas que temos por perto, as circunstâncias em que vivemos, tudo que ouvimos passa pela nossa mente. E em sua maioria fica gravado de forma consciente ou inconsciente na nossa mente. Em outras palavras, quando a gente é criança, a gente tem a tendência de absorver tudo como se fosse uma esponja absorvendo o líquido. Quando a gente chega na vida adulta, a gente se comporta de acordo com o que a gente aprendeu na infância. E isso dentro de nós é como uma verdade absoluta, porque não conhecemos outra forma de ver o mundo, não conhecemos outros ensinamentos e outras formas de aprendizagem. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, eu pensava que todo mundo tinha a visão de mundo e valores que eu tinha, que todos entenderiam as minhas dores. Mas com o passar do tempo eu percebi que não era bem por aí, as coisas eram bem diferentes. Nem todos tinham os mesmos valores do que eu, por exemplo, os valores de casamento, de ter uma família. Nem todos sofrem ou sofreram em algum momento da vida pelas mesmas circunstâncias que eu, pelas mesmas coisas que eu sofri. Nem todos se comportavam da mesma forma que eu me comportava em situações de conflito. Foi observando esses pontos que eu observei que o mundo que eu criei na minha mente não era exatamente uma verdade. Nós nascemos em uma sociedade e, como em toda sociedade, existem normas, regras e uma forma, digamos assim, padrão de comportamento. Nossos pais, nossos avós aprenderam como a maioria que vive numa sociedade. E eles nos educaram da mesma forma que foram ensinados. Aí, pensando nisso, eu comecei a questionar a forma que eu pensava. Foi virando um hábito observar meus pensamentos e os meus desejos. Daí eu comecei a pensar, será que o meu desejo de me casar e constituir família era realmente meu ou daqueles que conviveram comigo? Minha mãe, por exemplo, se divorciou do meu pai quando eu ainda era bem pequenininha. E mesmo assim, ela falava e se comportava com o mesmo desejo de constituir uma nova família, de encontrar um novo amor e não desistir de ser feliz na vida amorosa. Eu, obviamente, convivendo com ela, absorvi e armazenei tudo que eu aprendi com ela na minha infância, tudo que eu ouvi ela falar ficou gravado na mente. E claro, tudo isso foi inconscientemente, eu não sabia que eu tinha armazenado, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Fiz terapia um tempo atrás, para entender algumas questões de conflito e cheguei à conclusão de que eu repetia os mesmos padrões de comportamento que ela. E tinha coisas até que eu olhava e eu aconselhava ela a fazer de forma diferente, e depois eu me observei eu fazendo a mesma coisa. Daí eu falei, cara, que incrível, né? É uma coisa impressionante a gente não gostar de determinado comportamento e a gente não perceber que a gente faz a mesma coisa. É uma coisa para se observar. Na maioria das vezes, quando você não gosta de algum comportamento, de alguém que está fazendo determinada coisa, olha para você, dá uma xeretadinha dentro de você e observa se você não repete o mesmo padrão de comportamento. Mas voltando ao assunto da minha mãe. Daí eu me observei e comecei a me questionar. Esse comportamento, esse desejo meu de me casar é meu ou é dela? Aí eu fui buscar na palavra sobre família. Queria saber de onde vem a família.
E aí eu descobri na palavra que quem criou a família foi o próprio Deus. Adão e Eva foi o primeiro casal a constituir família. Veja só o que diz em Gênesis no capítulo 2, no verso 18. E o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Se Deus declarou que não é bom que o homem fique só e criou uma mulher para que o auxilie, ali ficou bem estabelecido de que Deus viu que era bom e que a família era algo bom. Então eu estava desejando algo bom, eu queria uma família. E depois de refletir muito e acerca de outras passagens da Bíblia e a respeito de mim mesma e dos meus sonhos e dos meus desejos, eu cheguei à conclusão de que o desejo também era meu, mas era meu de verdade, não era algo que eu estava trazendo por um padrão de comportamento. Eu realmente escolhi conscientemente a constituir uma família. Então aqui ficou bem esclarecido para mim que o desejo era meu. Depois disso, comecei a observar tudo que passava pela minha mente e procurava observar a luz da palavra de Deus. E na Bíblia você encontra respostas para tudo. Antes mesmo do homem se constituir como sujeito, de pensar em alguém pensar em colocar um ser humano na terra, Deus já pré-estabeleceu tudo, Ele sabe de tudo e de todas as coisas, e a Bíblia contém como se fosse um manual para a nossa vida. Tudo que precisamos saber, tudo que nós necessitamos está lá. Encontramos resposta na palavra de Deus. Podemos encontrar em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 2, o fundamento do que abordei até aqui. O apóstolo Paulo começa dizendo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Até aqui, nós vimos que o apóstolo Paulo nos orientou a não imitarmos o comportamento e os costumes do mundo. E ele nos orienta a buscar em Deus a transformação da nossa mente. E aí você pode me perguntar, mas como buscar em Deus, né? Como ouvir a voz de Deus acerca de uma mudança de comportamento? Na Bíblia, através do Espírito Santo nos guiando, nós podemos aprender muito mais sobre os pensamentos de Deus e trazer para as nossas vidas a mudança que nós precisamos. Aí o apóstolo Paulo nos orienta a gente não se considerar mais do que nós somos realmente. Não sabemos de tudo, não temos todo o conhecimento. Aprendemos com outras pessoas que podem ter errado em nossa educação, mesmo que as motivações tenham sido boas. Daí está a orientação em buscar em Deus, porque Ele é perfeito. Ele tem o controle de todas as coisas que acontecem aqui, que acontecem em nossa vida, que acontecem nos céus. E precisamos entender a nossa dependência em Deus. E no final, o apóstolo Paulo conclui: antes sejam honestos em sua autoavaliação. Nos orienta a nos olhar, a nos perceber. E isso requer um desejo sincero de olhar para dentro de nós e vasculhar as coisas que precisam ser melhoradas, a vasculhar as coisas que não estão legais dentro de nós e que precisamos fazer uma mudança. Reconhecer os nossos erros. Muitas das vezes a gente não avança em um objetivo em nossas vidas, não alcançamos os nossos sonhos por conta da resistência em se observar, em querer melhorar como pessoa. O ser humano ele tem a tendência de observar muito mais facilmente o erro, o comportamento de outras pessoas do que a si próprio. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é necessário, é preciso fazer uma autoavaliação.
Aqui a gente está falando dos erros e das coisas ruins, mas na autoavaliação você também identifica muita coisa boa que existe em você e que você não acredita que você é capaz, ou que você não acredita que você tem essas coisas boas em você. Então você aprende a observar o seu melhor, a se valorizar, a reconhecer as coisas boas que você tem. Não é só as coisas ruins, não. Não é fácil fazer essa autoavaliação, mas o Espírito Santo, ele nos guia em todo o seu amor e perfeição. Ele também nos corrige, mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E nós precisamos aprender que essa correção é necessária. Ele pode nos corrigir de diversas formas e usar até pessoas para nos ajudar a observar o que precisa ser melhorado. Então, precisamos amar a correção de Deus. Então, deixa o Espírito Santo guiar você, deixa o Espírito Santo mostrar para você as coisas que você precisa ter consciência, aquelas boas e as ruins também que precisam ser melhoradas, e você entender a sua identidade em Jesus. Eu gostaria de te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, já deixa o like aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no sininho e ative as notificações para que você seja avisado sempre que eu lançar um novo vídeo no canal.